Então estamos no domingo, primeiro domingo da quaresma. Primeiro domingo da quaresma. Quarta-feira, colocamos as cinzas nas nossas cabeças, dizendo para Deus, queremos mudar. Porque como eu tenho dito também para vocês, lá no capítulo 6, versículo 6 do livro do Gênesis, Deus disse que se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem chegou a um ponto de desobediência tão grande e de desejo de pecar e de ofendê-lo, que Deus chegou a esse ponto de dizer, me arrependi de ter criado o homem. E eu tenho feito essa pergunta, tanto para vocês como para mim também. Quando Deus olha para você, como é que Ele te vê? Ele disse também, me arrependi de ter criado o Padre José Augusto? Ou Ele diz assim, que alegria ter criado o Padre José Augusto? Então se coloque. Se você percebe que realmente Deus te olha com esse olhar de dizer assim, me arrependi de ter te criado. Então, meus irmãos, nos arrependamos. Vamos pedir a Deus, então, a graça de uma verdadeira conversão. Não vamos justificar os nossos pecados, não. Vamos diante dele reconhecendo, porque as cinzas, elas continuam sobre a nossa cabeça. E nesse tempo é um tempo de reflexão. Realmente eu estou sendo fiel a Deus? Eu o agrado de todo o meu coração, de todo o meu ser, com toda a minha alma? É isso que tem acontecido? Ou eu tenho sido mais um daqueles do tempo de Noé, que ficou do lado de fora, não quiseram mudar de vida, e quando o dilúvio chegou, não sobrou nenhum daqueles que não quiseram saber de Deus. Infelizmente, uma das grandes tentações de Satanás hoje é colocar na cabeça de nós católicos que Deus é misericórdia e que Deus não vai condenar mais ninguém, está todo mundo numa boa. Mas como é que nós vamos estar numa boa se a nossa vida não condiz com aquilo que o Senhor nos ensina? Os mandamentos estamos praticando realmente? Os sacramentos, que é ponto de santificação para nós estamos vivendo os sacramentos? É só dar uma olhada no mundo e nós veremos que as coisas não estão bem assim. Mas espero que na sua vida seja diferente. E hoje nós vimos aqui, sempre nesse primeiro domingo da quaresma, a igreja coloca as chamadas tentações de Jesus. Como nós estamos no tempo do Evangelho de São Marcos, porque nós estamos no ano B, aí Marcos, ele resume bastante as tentações. Mas se vocês verem lá no capítulo 4, tanto de Marcos como de Lucas, tanto de Mateus como de Lucas, você vai ver que lá está mais abrangida, Se abrangeu mais essa questão das tentações. Ali vê o demônio dialogando com Jesus. Mas aqui apenas diz assim, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Por que a igreja está trazendo isso no primeiro domingo da quaresma? Porque ele está dizendo assim, a igreja está querendo nos dizer para nós, cuidado com as tentações. Se o demônio, ele teve a prepotência de tentar Deus, imagine nós, meros mortais. Imagina nós. E a tentação,
ela vai começar a partir de alguns conceitos que nós precisamos estar atento. Para o demônio nos tentar, nos seduzir e nos levar ao pecado, primeiramente ele vai ter que colocar na nossa cabeça que Deus não existe. A primeira coisa que ele vai fazer, Deus não existe. Você olha o mundo de hoje que esse conceito está se propagando. Eu sempre trago aqui para vocês que na Idade Média não era assim. Embora nas faculdades se diga que a Idade Média foi a idade das trevas, não foi não, foi a idade da luz. Usam esse termo, idade das trevas, para denegrir a imagem da igreja com conceitos mentirosos, para que os universitários passem, a partir desse momento, a não entrar e a não acreditar em Deus. Porque aqui entra vários detalhes, né? Vem a questão da Inquisição, aí começam a falar que a igreja não permitiu que a ciência se desenvolvesse. Como que a igreja não quis que a ciência se desenvolvesse? Se foi com a igreja que as universidades surgiram. Agora, claro, né? A igreja sempre foi prudente com a questão dos tipos de cientistas. Existem aqueles cientistas também que faziam com que o nome de Deus fosse retirado, e por isso a igreja não vai tolerar uma coisa dessa. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, mas é só para entender, né? Deus não existe, os anjos não existem, os demônios não existem, Satanás não existe. Isso é história fantasiosa, isso é história da carochinha, da igreja, porque a igreja quer ter vocês dominados por ela. E como esse conceito entrou de forma tão forte, aí hoje nós encontramos as pessoas dizendo, não, Deus não existe, os anjos não existem. Aquele rapaz e aquela moça que tinham um trabalho na igreja, que foram catequizados pelos seus próprios pais e acreditavam em Deus quando entraram nas universidades da vida, agora não querem mais saber de Deus, não querem mais ir na missa, Deus não existe. Tem aqueles que conseguem, e vou dizer, é pura graça de Deus, viu? Aqueles que conseguem sair das universidades hoje, ainda acreditando em Deus, é graça. Porque os professores estão lá justamente para tirar a nossa fé. Já foram trabalhados nisso. Eles foram trabalhados nisso e agora estão trabalhando com isso. Porque eles também são frutos daqueles que entraram acreditando, saíram não acreditando e agora estão formando para não acreditarem. E aí e tem uma coisa, esses conceitos, essas coisas não estão somente nas universidades civis, estão nas universidades católicas, estão nas faculdades de filosofia, de teologia também. Aí os seminaristas que estão estudando hoje, eles precisam estar atentos por aquilo que os professores estão ensinando, porque também eles já foram doutrinados. E aí a catástrofe, por isso que hoje nós encontramos padres no púlpito dizendo que Deus não existe também. Como é que um padre vai dizer uma coisa dessa? Como é que um padre vai dizer que não existe o céu? Ou se existe o céu, mas não é com aquela forma de existência que leva a pessoa a desejar. Os primeiros a dizer que o inferno não existe, que não existe o purgatório.
e foram formados para dizer que isso existe. E fala que não tem julgamento, que não tem, essas coisas não existe julgamento divino. E quando acreditam que na eternidade que tem o céu, ele está dizendo que todo mundo está indo para lá. Isso é no púlpito. Como tem aqueles que pegam conceitos de determinados teólogos e diz assim que o inferno está vazio. Os seminaristas estão aprendendo isso nas faculdades. O inferno está vazio e o céu está cheio. Então, se o inferno está vazio e o céu está cheio, para que lutar contra a tentação? Não existe tentação. Não precisa de quaresma. Para que a quaresma? Que é esse tempo de conversão. Aí os conceitos vão se voltando, uma vez que a eternidade, ela não existe como deveria existir, então entramos num plano humano. E aí o diabo agora ele investe. Porque se nós não iremos, se não existe o céu, se Deus não existe, se Ele não existe, nem os anjos, e muito menos os santos, então agora nós entramos num plano humano, um plano terrestre. Nós devemos lutar por essa vida, não pela de lá. E aí entra aquela tríplice tentação que o demônio tentou pegar Jesus. Então ele tentou pegar Jesus o quê? No poder, no ter e no prazer. Pronto. Então, nesse mundo, como não tem eternidade, uma vez que não existe, então agora o demônio investe, de forma escondida, nos tentando a entender que nós temos que ter poder, nós temos que ter prazer, e todo tipo de prazer nós devemos ter. Por quê? Se não tem a eternidade, vamos aproveitar agora enquanto pode, porque depois não vai precisar mais, vai ter mais. E depois o ter, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que trabalhar por isso. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que o pai dela achava que ele tinha que trabalhar para ganhar muito dinheiro. Então, se ele tinha que trabalhar para ganhar muito dinheiro, para preservar a sua vida, ele não rezava, não ia na missa, para quê? Só que chegou o dia dele e morreu. Cadê? Não ficou rico o coitado. E ainda morreu e sabe lá onde é que está, porque não ia na missa, não queria saber de Deus. Ele confiava nele mesmo. Caiu na tentação. Então, observe, se nós estamos nesse tempo de reflexão aqui, nós católicos que cremos na vida eterna, como nós vamos professar daqui a pouco, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na Igreja Católica, nós acreditamos que um dia seremos julgados. Veja aonde o demônio está tentando você de forma sutil. É no poder. Você precisa ter um cargo, você precisa ser valorizado, rapaz. Se valorize. Você precisa mandar, tem que ter pessoas ali onde você manda. Faça de tudo para isso. Ou senão, não, você é um pobre coitado, você tem que ter coisa, você luta, né? Essa ideia de pobreza existente, né? Essa ideia que circula, que só os pobres se salvarão, os ricos não. Então os pobres têm que se juntar entre eles e derrubar os ricos para serem ricos também. Olha só, é o ter. Então vamos fazer aqui, porque lá não tem isso não. Vamos aqui, nem lá existe. Se o lado de lá não existe.
E o prazer, né? Esse prazer desmedido. O prazer em todos os sentidos, os apetites sexuais. Vai lá, isso é normal. Está dentro do nosso ser. Nós temos que usar disso. Não, masturbação não é pecado, não. É normal, tem que desopilar um pouco. E aí vem os sacramentos, o sacramento do matrimônio. Uma vez que não existe sacramento, não existe Deus nem nada, então eu posso casar com quem eu quiser e na hora que eu quiser. Então eu posso casar com um homem, como eu posso casar com uma mulher, ou até com um animal, porque hoje já se tem casamento de animais, seres humanos casando com animal. Eu vi na internet o casamento de um homem com a cadela lá, ela lá de velha grinalda colocaram. Vê se pode uma coisa dessa, porque Deus não existe. Então eu uso dos meus instintos da forma que eu quero. Não há julgamento, não há necessidade disso. E aí a tentação vem. Não é como eu senti uma tristeza muito grande, né, de uma pessoa que fazia parte da minha convivência, e nesses dias eu soube que há um ano casou, né? É um rapaz que já tem um ano que está casado com outro homem. Eu fiquei assim, fazia parte da minha convivência. Deus não existe. E se eu gosto, o que é que tem? Não vai. Essa história de que um homem não pode deitar com outro homem, isso é uma história fiada, Deus não existe não. Ou senão eu uso de forma diferente. Deus é misericordioso e Deus me ama do jeito que eu sou. Aí às vezes culpa a Deus por esses desejos, foi Deus que colocou dentro de mim, então eu posso usar. E as pessoas vão caindo na tentação. Eu estou falando para vocês perceberem o que é que pode nos levar a cair na tentação. De um modo geral, é a não existência de Deus. Uma vez que Deus não existe, eu não vou lutar. A outra tentação que o demônio aqui é para os que não creem em Deus mesmo, os que não acreditam. Então, uma vez que Deus não existe, vamos fazer o que nós queremos. Mas a outra tentação que o demônio tem usado para os católicos é essa: Deus é misericordioso e ninguém vai ser condenado, não. Então, se Deus é misericordioso e ninguém mais vai ser condenado, então também eu posso fazer o que eu quero. Não há necessidade de lutar. Lutar para quê? Eu repito, esse negócio de práticas quaresmais, de penitência, fazer tudo isso para quê? Se no final todo mundo vai se salvar, afinal de contas ele morreu na cruz por todos nós. Ele já nos salvou, agora nós só temos que adorá-lo, né? Aí eu adoro, mas eu não obedeço. Faço o que eu quero, porque no final todo mundo vai se salvar. Mas graças a Deus tem aquele grupo, e não é grande não, viu? É um grupo pequeno, não é um grupo grande, que entendeu que Deus existe, que Deus nos quer no céu, mas que Deus também, Ele vai retribuir de acordo com a vida que nós vivemos. Se nós o obedecemos, iremos viver com Ele. Se nós não obedecermos, nós não iremos viver com Ele, porque lá existe o céu e existe o inferno. Mas amam tanto a Deus que dizem: eu não quero de maneira nenhuma desobedecê-lo. Estão aí lutando pela santidade. Só que, como é uma minoria, como no tempo de Noé também, que foi uma minoria,
Você viu que na carta de São Pedro está dizendo hoje que foram 8 pessoas que se salvaram. A maioria está dizendo assim: vocês são exagerados, não precisa tudo isso não. Para que tudo isso? Mas esse grupo pequeno está ali na luta, está lutando constantemente, está evitando os olhares, está procurando praticar a caridade, sim. Procuram ser fiéis na vida de oração, procuram ser fiéis na participação da missa, estão lutando para não ficar sem missa. Estão ali ajudando os outros, estão preocupados com aqueles que estão levando uma vida de qualquer jeito. Tem seminaristas nos seminários que estão sofrendo, sim, porque eles entenderam isso, estão lutando uma vida de santidade. Os seus colegas estão brigando com eles, dizendo que não precisa ser assim não, e eles estão ali fiéis. Aí dentro da igreja também, os sacerdotes, aqueles que estão numa vida, são poucos, porque essa doutrinação acabou pegando a maioria. Aí você vai encontrar sacerdotes que estão lutando também, estão sofrendo, porque os seus amigos, os seus colegas estão batendo firme nele, dizendo que não é bem assim, que isso aí é coisa do passado, que Deus agora mudou o seu conceito, porque Deus não vai mudar o seu conceito, Deus não tem mudança. E estão lutando. Mas estão sofrendo, mas estão se oferecendo, lutando, se oferecendo em sacrifício até por aqueles que não creem. Estão levando a sério as aparições de Nossa Senhora, quando ela diz, que nós devemos rezar pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, que precisamos fazer sacrifício. E esses sacrifícios estão valendo a pena, porque muitos estão se convertendo também. Precisamos ver isso, mas também tem outros que estão com o coração fechado e estão se perdendo. Então eu termino a homilia dizendo assim: o demônio, não somente na quaresma, durante toda a tua vida, ele vai dizer para você que os conceitos de verdades que a igreja sempre ensinou, isso não tem nada a ver. E ele vai entrar de forma sutil nesse vício, nesse pecado, para fazer com que você e eu abandonemos a Deus. Porque às vezes o pessoal diz: não, estamos na quaresma, é tempo de muita tentação. Meus amigos e meus irmãos, o tempo de tentação é a vida toda. Não fica achando que é só na quaresma, não. É a vida toda. Essa luta pela santidade é o tempo todo. Vigilância. São Pedro vai dizer: eis que o diabo está ao vosso redor procurando te devorar. Engraçado que ontem, só para terminar, ontem lá em casa, você vê como é que a coisa é sutil, né? Tinha uma pessoa que estava assim assistindo televisão, eu passei, aí falou bem assim: nossa, esse filme é assim, 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 assim. Aí eu vi, né? Bem, olha, é um filme de valor, pelo que falou, né? Aí eu fui lá na cozinha, fiz um negócio ali, que era a hora de eu jantar. Aí eu voltei e sentei ali um pouco para ver, né? E a outra pessoa, ela tinha saído. Eu sentei ali, de repente, pronto. Aí estava um homem e uma mulher, entraram no quarto, o cara começou a tirar a roupa, a mulher tirou a roupa também. Aí aquele espírito de curiosidade começou a ficar dentro de mim. A pessoa fica hipnotizada, que parece que quer sair, mas não consegue. E fiquei ali, né? Eu sabendo que a coisa, graças a Deus, não entrou em outras coisas, mas ficou somente naquela do tirar a roupa, né? Tiraram a roupa assim e tal, eu fiquei assim, aí eu vou embora, não dá não. Acabou o filme para mim. Não assisti mais não. Mas só aquele pedacinho gravou na minha cabeça. E aí agora eu tenho que ficar atento
Vou procurar uma confissão, né? Porque eu sei que lá no fundo, os desejos se afloraram naquele momento. Porque se eu não tivesse visto, o desejo não teria aflorado. E eu sei que aflorou. E agora eu tenho que procurar um sacerdote para me confessar. Porque o demônio sabe que essa é uma das minhas fraquezas. Ele vai sempre... Justamente porque... Vamos dizer que aquele filme que estava ali, que a outra pessoa falou que era tão bom, por que eu não cheguei depois desse momento? Vamos supor que essa questão foi só esse momento, o filme todo não teve mais nada. Mas por que eu sentei justamente naquele momento? Aí na hora... Eu ainda olhei assim para trás, porque a sala, quem conhece lá a casa onde eu moro, né, tem a janela, né? Aí eu disse, já pensou se chega alguém nesse momento, ainda vai me julgar dizendo assim, ó, o padre assistindo filme pornográfico? Cheguei lá e ele estava assistindo filme pornográfico, tudo tramado, né? Eu sento, tá ali a imagem... Aí eu já começo a me levantar para ir embora. Aí uma pessoa chega e diz assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu? O que? Estava vendo, cheguei lá na casa do padre e ele estava assistindo pornografia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.